Hexatomb, um ritual onde participam 6 equipes, cada uma com 5 pessoas e um sacrifício. E a cada dia um sacrifício deve ser feito, até o 6º dia, onde as últimas 5 pessoas e o sacrifício têm seus desejos realizados. A Ordem usou um ritual de troca de corpos para que os agentes se infiltrem no Hexatomb, investiguem e tentem impedir a sua realização. Mas, digamos que hoje nós vamos fazer um experimento. E se os agentes não tentassem pensar em impedir o ritual de início, e que eles não estão nem aí para as moralidades e acordos? O único objetivo é vencer o Hexatomb da melhor maneira possível. Isso é, sem nenhuma baixa e sofrendo o menor dano possível. Então eu apresento a vocês a speedrun perfeita de Hexatomb. Um pequeno contexto para conseguirmos imaginar toda a situação. Nós temos ao todo 6 personagens na equipe, sendo Dalmo, o tanque até metade do Hexatomb e o rei do X1. Aguiar, o segundo tanque e o maior DPS do time. Jai, a âncora do time, causando muito dano em seu território. Kemi, o segundo DPS e a sua vantagem é poder ficar de longe sem ficar em perigo. Labirinto, o versátil e o potencializador da Kemi, vocês já vão entender mais pra frente o porquê disso. E por último o Henry, que na maioria das ações não vai fazer nada porque ele só tem que ser protegido. Porém ele tem os seus comandos e também o seu descarnar, que vai ajudar em algumas situações em combate. Nós não temos exatamente os poderes do Dalmo com a máscara, mas também não vai ser necessário porque ele vai ser usado apenas para segurar e agarrar inimigos. E como último adendo, a gente já vai começar direto no dia 1 do Hexatomb. O primeiro dia vai ser mais ou menos parecido com o que aconteceu na série, já que o Aguiar e Jai vão atrás do sacrifício, que é o Henry, enquanto o Labirinto, Dalmo e Kemi reformam a casa. Mas como primeira modificação, quando Aguiar e Jai encontrarem o Tarrafa, eles não vão só finalizar, como também vão queimá-lo para garantir que ele não vai virar um zumbi de sangue. E eu imagino que isso não seja um metagame, porque tanto os assassinos como os agentes da Ordem sabem que um corpo pode virar um zumbi de sangue. É algo básico do paranormal. E também foi mostrado que mesmo sem memórias, os personagens têm conhecimentos do mundo, como fala, nomenclaturas e etc. Enfim, eles continuam andando e encontram o sacrifício deles, que é o Henry. Depois disso, eles voltam para casa. De resto, mantemos tudo igual à série. Eles se ajeitam melhor na casa, conversam, aí o sino toca, até a chegada do Pomba, onde a Kemi não vai gastar uma munição nele, o que é muito importante mais pra frente porque agora ela tem 3 munições. Agora com o Pomba na casa, rola aquele roleplay e a decisão de quem consome as águas e comidas, mas isso pouco importa porque no segundo dia eles já vão conseguir bastante comida e água. Dia 2. Já no segundo dia, as coisas ficam bem mais interessantes. Nós vamos por partes, vendo a visão de cada membro da equipe, isso porque eles vão se dividir em 3 grupos de 2 pessoas cada. Dalmo e Kemi seguem a caminho do Círculo dos Piscoleira, acontecendo exatamente a mesma coisa que rolou nesse episódio, com eles primeiro pegando informações com Giovanni e conhecendo sua equipe, depois chegando no circo e ficando amigo deles. Labirinto e Jai ficam na casa, consertando a geladeira e o filtro, e recebem a visita do Cristino e a missão de ajudá-lo à noite. E por fim, Henry e Aguiar vão para o acampamento, ignorando o encontro entre a Cindy, o Chispa e a Ana. Lá eles coletam informações valiosas, como o sacrifício que não pode morrer à noite, pegam a garra do Arpia e voltam pelos Canyons, tendo o temido encontro com a Sabara. Vou ser bem sincero, esse combate não é tão difícil, porque é só o Henry ficar utilizando o ritual de perturbação, enquanto o Aguiar coloca a máscara no início do combate. No pior dos casos, a Aguiar vai ficar com 20 de vida, mas tá tranquilo, porque ele terá o merecido descanso dele posteriormente. E, inclusive eles podem fazer aquilo lá com a cabeça da Sabara, que não vai atrapalhar a nossa speedrun perfeita. À noite todos eles se reúnem em casa, consomem as comidas e águas que conseguiram, tanto no circo quanto na geladeira e o filtro, e esperam um sacrifício, que na verdade não acontece, porque um monstro aparece para ter o seu combate contra o Colosso. Toda a parte do Jai e do Labirinto ocorre da mesma maneira, conseguindo ajudar o Cristino e recebendo seu lampião com a promessa de ajudar eles uma vez. Porém aqui não terá a parte do Vucu Vucu no Ferro Velho, porque é óbvio que isso não é uma boa escolha. Já no 1v1 contra o monstro e o Colosso dá um pau no monstro. Infelizmente o forte do Abelha não é o sistema, mas aqui, como estamos utilizando sua potência máxima, o Colosso ganha sem dificuldades. E de brinde a Kemi finaliza o Nando, que era um dos sacrifícios, realizando assim o segundo sacrifício do Hexatomb. A gente descobre que o Giovanni está usando o ritual para se espelhar em outros lugares, então dormimos para acordar no próximo dia. Dia 3. No terceiro dia, Jai e Labirinto retornam à base, e eles decidem que Kemi, Dalmo e Henry ficam em casa fazendo melhorias enquanto Labirinto, Aguiar e Jai vão à bodega.
Na casa eles têm 3 sucatas, o suficiente para fazer a casa na árvore, e a gente até poderia fazer outra melhoria, mas não é necessário. Já na bodega, eles se encontram com Cindy, Kyle e Eloy, e decidem que o Labirinto e Eloy voltam para casa dos mascarados enquanto o resto vai para casa de Taipa. Chegando lá, Cindy e Kyle se separam de Aguiar e Jai e retornam para o circo, então os dois que ficam encontram Cleo, que tá toda acabada e maluca. E aqui tomamos a primeira decisão imoral, os dois finalizam ali mesmo a Cleo, já que ela é fraca como aliada e pode nos atrapalhar no final da Hexatombe. Após isso, seguem em direção ao Ferro Velho para o Aguiar recuperar PV e determinação que perdeu lá no combate contra Sabara. Retornando para quem está na casa, temos enfim a cena do Velizar e Zéfiro chegando, e aqui vamos fazer a primeira grande mudança. Quando Pomba volta avisando que os 2 vampiros estão vindo, Kemi, Henry e Dalmo automaticamente colocam as máscaras e atacam os vampiros sem nem pensar. A Kemi obviamente vai subir para o térreo e atirar, ou seja, com toda certeza ela é a primeira a agir, enquanto Henry e Dalmo partem para cima, Dalmo segurando o Zéfiro e Henry usando Descarnar no Velizar. Kemi, como vimos no RPG, causa 37 de dano crítico, e Velizar tem em torno de 70 a 75 de vida. Com isso, um tiro da Kemi e um Descarnar do Henry já é o suficiente. E adendo, o Velizar não é uma criatura, mesmo que pareça, então se ele não passar no teste, ele morre automaticamente pro Descarnar do Henry, que causa 40 de dano. E outro adendo é que eu estou supondo que os tiros da Kemi são críticos, porque na mesa a Bia quase sempre tirava crítico, por ter uma margem de ameaça ali no 15, inclusive tirando 2 críticos nos 2 ataques que desferiu no Velizar lá no combate da igreja, então é justo imaginar que serão críticos nessa situação. Dalmo é bem forte e resistente, então eu acredito que na maioria das vezes ele vai conseguir agarrar facilmente o Zéfiro, sobrando a ação apenas do Velizar. Obviamente o Velizar pode tirar uma iniciativa maior que eles e atacar primeiro, mas seu dano médio é 15, e mesmo na situação que os jogadores se encontravam no RPG, ainda não seria o suficiente para derrubar nenhum deles. E lembrando que todos colocaram as máscaras, ganhando mais 20 de vida, e o mais machucado seria o Dalmo, que na verdade não estaria tão machucado na nossa versão, mas mesmo que tivesse, ele tem 5 de RD passiva, por conta da máscara, e seu bloqueio é 10, então ele aguentaria no mínimo 2 rodadas na pior das hipóteses. Em resumo, o Velizar é morto de um jeito ou de outro, não conseguindo nem fugir por conta da Kemi, enquanto o Zéfiro continua sendo segurado e atacado pelo Dalmo, porque quando ele agarra um alvo, ele pode realizar um ataque contra o mesmo. Caso o Dalmo não finalize o Zéfiro, é só o Henry acertar um Descarnar e a Kemi dar mais um tiro que o combate acaba, restando apenas 2 vampiros para serem finalizados. E mesmo analisando com os piores resultados possíveis, como a cabeça da Sabara explodir e dar um certo dano no Henry e Dalmo, ainda assim os 3 conseguiriam sair com vida relativamente alta. E bom lembrar que se realmente a cabeça da Sabara virasse um ejetor de agulhas, o Zéfiro e o Velizar também sofreriam dano, então na verdade isso até nos ajuda. Após tudo isso, você pode pensar, mas isso é metagame, nós não sabíamos o poder desses 2 vampiros, então atacá-los de repente seria imprudente demais. Só que nesse caso temos o argumento do Aguiar, que confrontaram a Sabara e conseguiram ganhar. Se Henry e Aguiar conseguiram vencer 2 contra 1, a Kemi junto ao Dalmo e Henry conseguiriam vencer um 3v2, ainda mais que os 3 colocaram as máscaras. Agora sim, após esse combate, chega Labirinto e Eloy, e ocorre exatamente o que aconteceu no RPG, com o Pomba mostrando a sala de música e o Eloy firmando ali a parceria com eles, e depois voltando sozinho para o circo. Perto do anoitecer, os mascarados se juntam e tomam a decisão mais importante do Hexatombe, a aliança com os Psicoleira. Sim, não será com os Couraças, e o motivo é justamente o que faria as pessoas acharem que os Couraças são a melhor opção. A força. Eles são mais fortes que os Psicoleira, então após derrotarem esse grupo, os mascarados teriam que lutar contra os próprios Couraças sem ajuda. Agora, se aliando aos Psicoleira, dá não só para vencer os Couraças e sobrar o grupo mais fraco pro final, como também abusar da mecânica de aliados, e vocês já vão entender o porquê disso. Enfim, assim que chegamos no circo, a estratégia é a mesma da série, com eles espreitando o Chispe e a Ana na mata e atacando de surpresa. Porém aqui, ninguém vai ficar no circo. Exatamente, todos vão pro Ferro Velho. Afinal, separar o grupo em 2 é uma idiotice, que só foi cometida na série porque o Kaito insistiu para ficar no circo. Mas que aqui não vai acontecer porque ele é só um mimado e nunca teria coragem de atirar em si mesmo. Chegando na parte do ataque ao Chispe e a Ana, as ações são mais ou menos as mesmas da série, com a diferença que a Kemi vai atirar no Chispa e não no motor. E levando em consideração que a Jai também vai atacá-lo junto com todos os outros membros do Psicoleira, é inevitável que o Chispa não sairia vivo daí.
Claro que depois descobrimos que o carro não tem ninguém e é um ritual para o carro se mexer sozinho. Então Aguiar e Jay desfazem o ritual enquanto a galera segura o carro no lugar. Com o Chispa neutralizado e com o carro em mãos, chegamos finalmente na guerra. Mas antes de falar da guerra, temos que falar um furo no roteiro de Ordem Paranormal. Na série original, Dalmo e Henry ficam no circo e são atacados pelos vampiros. E o Cellbit explicou que tinha como o Dalmo sair vivo. Porém, isso não faz o menor sentido quando lembramos que os vampiros querem vencer o Hexatomb a todo custo. Tanto que o Raziel se torna um sacrifício para obrigarem eles a lutar contra ele. Então os vampiros poderiam acabar com o Dalmo sem problemas, e ainda capturar o Henry e levar para a igreja e prendê-lo até a próxima noite. Mas aqui no nosso Hexatomb a gente se preveniu, neutralizando o Zéfiro e o Velizar, bem como não deixando ninguém do circo. Voltando então para a guerra, a estratégia é bem simples. Labirinto e Kemi colocam as máscaras no topo do precipício, que leva à entrada do ferro velho, enquanto o Aguiar e os membros do Psicoleira ficam dentro do carro preparados para invadir o ferro velho. Os mascarados não vão entrar no ferro velho, dando a desculpa que não tem espaço no carro. E é aí que entra o nosso plano de matar 2 coelhos em uma cajadada só. O Labirinto com a máscara passa a localização de todos para Kemi, que pode atirar balas curvas e acertar qualquer um. Enquanto o Aguiar leva os Psicoleira para atacar os couraças de perto, vamos usar ao nosso favor a mecânica de aliados. Assim, uma hora ou outra, todos os Psicoleira vão ficar machucados ou caírem morrendo, enquanto atacam e finalizam os couraças. Levando em consideração que em combate apenas a Ana e o Argano são eficientes, temos um combate bem tranquilo, com nenhum membro da equipe correndo perigo de fato. Primeiro nós focamos na Ana, que até tem uma vida considerável, mas não tem ataques à distância, então uma hora ou outra a Kemi vai finalizá-la. De quebra, Ana pode levar consigo o Ale, já que o Franco pode ficar escondido no circo ou então junto aos mascarados de longe. Enquanto isso temos o Argano, e esse aí é o mano que vai fazer o nosso favor. Ele tem vida o suficiente para aguentar inúmeras balas da Kemi e tempo suficiente também para levar todos os membros do Psicoleiro. Com os 2 maiores inimigos neutralizados e os Psicoleiro acabados, os mascarados finalizam o Franco e prendem o Caíto. E depois terminam o serviço acabando com o Miasma, Escarlata e o seu marido, que eu nem lembro o nome. Confirmei aqui e o nome dele é Torvo. A Kemi pode finalizar esses 2 últimos, e o resto da equipe quebra o vidro do guindaste, pega e executa o Miasma, completando o 3º sacrifício da Hexatomb. Bom, agora vamos para a contagem de quem ainda está vivo. Todos os mascarados, então Dalmo, Jay, Aguiar, Labirinto, Henry e Kemi, o sacrifício dos Psicoleira, Caíto, o Pomba, o Cristino, o Giovanni. Do grupo dos vampiros temos apenas o Raziel, Alvira e o Damir, que já vai ser consumido, e também temos o Arpia, que está vivo, mas a gente ainda não sabe. Totalizando então 14 pessoas, das quais apenas 8 teremos que lidar. Após tudo isso a gente não volta para a base, porque tem simplesmente as camas luxuosas no ferro velho, importantíssimo para recuperar a vida, principalmente do Dalmo e Henry. Ah, e se quiser todo mundo pode se reunir e fazer aquilo antes de dormir, mas sinceramente isso não é necessário nessa speedrun, a não ser que queira uma speedrun 100% completa com os achievements secretos. Dia 4. Esse dia aqui vai ser bem tranquilo, isso porque já temos garantido um sacrifício, que é o Caíto. Os mascarados acordam felizes e revigorados, e se dividem em 2 grupos. Dalmo, Kemi, Jay e Caíto vão retornando à base. E o motivo das escolhas é bem simples. Jay tá com a casa marcada, então se alguém atacar, ela tá com o território dela preparada. Dalmo tá aí para ser um tanque se necessário e segurar o Caíto para ele obedecer. Kemi é para atacar qualquer coisa que se aproximar da casa que não seja bem-vinda. E o restante, Labirinto, Aguiar e Henry, seguem para o mercado central em busca do Giovanni. No mercado, os 3 insistem em ver o Giovanni real. Caso contrário, não terá uma vaga na equipe. Giovanni não tendo mais aliados, não resta mais nada além de se juntar. E é aí que a gente vai ser um pouco maligno, porque assim que ele aparecer, o Labirinto simplesmente vai finalizar com Rajada Caótica, descendo o número de participantes para 13. Agora, voltando para a base dos mascarados, eles descobrem que o Pombo foi capturado por algo ou alguém, então devem ir atrás dele mais tarde. Enquanto isso, Kemi utiliza a casa na árvore que construíram no dia anterior para ganhar informações da igreja, que basicamente é o telhado quebrado. Tempo se passa e eles decidem procurar o Pomba, inevitavelmente indo para o bunker e levando todos de uma vez só. Até pode rolar alguma coisa no caminho com os bichos transformados, mas sinceramente isso não afeta em nada a nossa speedrun. Após chegarem no bunker e estourarem a porta, eles investigam o local
pegam uma mochila de escalada e ignoram a bala cangaceira, porque eu fiz essa speedrun para Kemi precisar só das 3 munições iniciais. Então, seguindo mais à frente, eles encontram o grande buraco que leva até a Porta de Tenebras. Aqui nós vamos ser inteligentes. Eles viram uma estrutura de elevador, então apenas um deles, que tem a melhor escalada, ou seja, o Aguiar, vai descer até encontrar o elevador. Após sua aventura, o Aguiar acha o elevador, sobe de volta com ele, chama geral para subir nele e então eles descem essa vala gigante. Chegando lá embaixo, eles avistam Cristino brincando com o Pomba, se é que me entende. Eles então fazem um acordo de trocarem o Pombo pelo Kaito e assim é feito. Eles esperam até chegar a noite e assim que isso acontece, o Kaito é sacrificado e eles sentem a quarta intenção da coroa de espinhos consumidos. Com isso, o Raziel acaba com o pobre Damir, recebendo o estigma da culpa, recalculando então o número de personagens do Hexatombe para 11. Enfim, a porta se abre e junto ao Cristino, todos, incluindo até o Pomba se quiser, tocam no sino e recebem os poderes de intenção. Os mascarados com o Pomba retornam à base para pegar todos os documentos do Pomba e então seguem direto para o Ferro Velho para se planejar para a próxima batalha e descansar, recuperando mais determinação e deixando full life aqueles que por algum motivo não conseguiram se curar completamente ontem. Dia 5. Vamos lá, o dia não tem basicamente nada, então pulamos para a noite, onde o Pomba deixa os marcados de frente à igreja e parte para o bunker se esconder. Vamos agora para a estratégia contra os vampiros, ou seja, Raziel e Alvira. Antes do combate startar, com a info do telhado, Kemi vai subir e ficar atirando ali de cima com a sua última munição, e o Henry sobe junto com ela para não ter chance de ser pego pelo Raziel. Infelizmente sua perturbação não tem alcance suficiente para ser usada, mas ele pode usar o vínculo de sangue no Aguiar antes do combate começar, porque o Aguiar aqui vai ser o nosso tanque e vai aguentar os ataques do Raziel. O resto vai ficar lá fora, de preferência a uns 30 metros de distância, e Jai vai marcar toda essa área longe da igreja com zona de sussurros da máscara. E todos os marcados que ficarem no chão vão preparar uma ação de correr 9 metros para trás, assim que o Raziel entrar em alcance médio. Por fim, chamamos a ajuda do Cristino, mas óbvio que ele não chega instantaneamente, então esperamos cerca de 10 minutos, ou pelo menos até ser avistado de longe, e assim todos botam as máscaras e começa o combate. Um detalhe, segundos antes da Kemi iniciar o combate tirando para dentro da igreja, Aguiar vai tomar 3 golpes do Jai, sofrendo 15 de dano, mas liberando a sua intenção de reduzir 25 de dano gastando 5 PD. Na iniciativa, o Raziel será o primeiro com a Alvira, e depois vem os mascarados. Porém a Kemi vai ter uma ação antes da iniciativa, porque o combate vai começar com ela atacando. Kemi dispara contra a Alvira e vamos considerar novamente 37 de dano. Levando em consideração que o Velizar tinha seus 70 de vida, a Alvira com mais um tiro já é finalizada. Agora é a ação do Raziel, que provavelmente tem 9 metros de deslocamento. Nesse caso, ele consegue andar 36 metros ao todo, já que tem 2 ações. Porém, nossos manos mascarados preparam a ação de andar 9 metros para trás, como eu disse anteriormente, o que dá 39 metros de distância do Raziel. No fim, Raziel apenas consegue ficar 3 metros de distância deles, dando assim tempo suficiente para Kemi finalizar a Alvira e o Cristino chegar no combate. Agora é a ação dos mascarados, e a brincadeira começa aqui. O primeiro aviso é, como estamos fazendo a speedrun perfeita, eu tô contando que críticos sejam mais comuns de acontecer, mas se for ver no próprio RPG original, você vai ver que eles tiram muitos críticos também, então é completamente justo a gente ter essa ajuda dos dados. Mas mesmo assim, vou considerar que qualquer teste sobre o Raziel, como Descarnar ou Tempestade Caótica, causam metade do dano. Vamos lá, sobre as ações dos personagens. O Aguiar vai utilizar o exato mesmo combo que foi mostrado no RPG, causando então 126 de dano no total em cima do Raziel. Labirinto causa 20 de dano de energia, já considerando que o Raziel vai passar na resistência. Pra Jai, vou mostrar o combo que já não apareceu no RPG. Com a máscara, ela tem Extermínio Furtivo, que muda o seu dano para 6d8. Além de que ela está com a zona de sussurros pré-feita anteriormente. E para realmente quebrar o dano da Jai, vamos usar Coreografia de Luta. Utilizando ela para dar 3 ataques, ou seja, triplicar o dano inicial, nós podemos chegar em 1d4, mais 1d6, mais 3, mais 6d8, tudo multiplicado por 3, pois Coreografia de Luta multiplica todo o dano, causando então 108 de dano médio. E você pode estar falando, mas a Jai só vai ter um dado para acertar o Raziel, muito difícil isso acontecer. E é aí que chega o seu teste. Por causa das habilidades que ela usou, o seu teste é 1d20 mais 20, além de que ela tem mais 1d8 do Perito, que pode ser utilizado em ataques. Então o acerto médio dela fica em torno de 34.
que é muito mais que necessário para acertar o Raziel. Temos o tiro da Kemi, que vai causar ali os seus 37 de dano, e por fim o Dalmo, que vai tentar segurar o Raziel. Se ele conseguir, perfeito, porque aí ele causa mais um D8, mais 4, mais um D10, que é a média 13 de dano. Que na verdade não é muita coisa, mas tá aí. Somando todos esses danos, temos 126 do Aguiar, 108 do Jai, 20 do Labirinto, 37 da Kemi, totalizando 291. Sim, eu desconsiderei o do Down porque não é tanto dano assim. E com o fim da rodada, o Raziel volta a agir. Porém agora o Cristino entra na iniciativa, e mais que justo ele ser o primeiro na frente do Raziel, porque foi exatamente assim no RPG. Então ainda temos o dano do Cristino, que nunca foi revelado, mas deve ser no mínimo igual ao dano da Kemi, que é 37. O dano final que Raziel sofreu até esse ponto é 328, e sua vida máxima é 390, restando então aproximadamente 90 de vida se considerarmos que ele reduziu o dano sofrido com a sua resistência. Agora sim é a ação do homem, do vampiro mais B10 de ordem. Infelizmente não dá pra saber se o Raziel pode utilizar bote retalhador 2 vezes em uma rodada, mas vou considerar que não pelo simples fato do Celpt nunca ter feito isso. Se pudesse, o Celpt teria usado, caso contrário ele estaria facilitando demais para os jogadores. O Raziel por justiça vai atacar quem deu mais dano, sendo o Aguiar. Vou considerar um bote retalhador e um ataque com as garras. O ataque com as garras ele não sofre dano porque ele vai escolher bloquear e somar com a sua RD 25 de dano, gastando 5 PD no início do turno. Já o bote retalhador, temos vários macetes para o Aguiar sobreviver. No dia em que o Aguiar foi pro Ferro Velho, ele conseguiu uma água e uma comida da Escarlata. E nesse mesmo dia à tarde ele foi para a bodega, encontrando mais uma água e uma comida. Juntando com as águas e as comidas que ele já tinha, que era uma, ele tem 3 agora, que quando consumidas cumprem a intenção de se fartar em um banquete, ganhando mais 10 de vida. Agora vamos aos cálculos. Aguiar tem 89 de vida e uma RD passiva de 25, porém ele tomou 15 de dano do Jai, ficando então com 74 de vida. O Raziel causa 105 de dano com o bote retalhador, mas o Henry tá com vínculo de sangue com o Aguiar, então cada um sofre 52 de dano. E sabe exatamente qual a vida do Henry no RPG? 53. Então sim, meus amigos, Henry fica com 1 de vida. E sim, eu sei que no RPG o Henry ganha 10 de vida máxima, e eu não citei isso antes, mas foi justamente para ser surpresa nesse momento. Então, no fim das contas, o Aguiar vai tomar 52 de dano, reduzindo com seus 25 de RD, fica apenas 27. Aguiar está com 47 de vida nesse momento. Agora seria a ação dos mascarados, mas todos passam a ação para depois do Cristino. Ele causa ali uns 37 de dano, deixando o Raziel ainda mais machucado. E agora vem nossa estratégia final. O Down vai parar de agarrar o Raziel se ele tivesse conseguido, ou só ficar corpo a corpo. Enquanto isso, a Kemi vai causar 37 de dano com a Sniper, e o Jai vai fazer as honras, finalizando o Raziel com seus brutais 108 de dano novamente. Mas calma que não acabou, pois com a queda do Raziel, ainda temos a ação do Aguiar e do Labirinto. Os dois vão destruir o Cristino, que já é um desertor, então está com menos vida. Foi nos apresentado que o Cristino tem 120 de vida máxima. Só o dano do Aguiar no RPG já é 126, mas ainda temos a garantia do Labirinto causando pelo menos 20 de dano de energia, e também que o Cristino não está com a vida cheia porque é um desertor. Depois de tudo isso, vamos fazer a contagem. Sem Alvira, Raziel e Cristino, restam apenas 8 participantes do Hexatombe, sendo 6 mascarados, o Pomba e o Arpia. Os mascarados retornam ao bunker, pegam o Pomba e todos vão dormir no Ferro Velho novamente, terminando então o 5º dia. Último dia. Como o último dia de Hexatombe, não resta mais nada além de esperar. Em algum momento a borda da coroa de espinhos vai fechar como a safe, e todos vão ficar ali perto da cidade deserta e o mercado central. Pulando pra noite e ignorando a perseguição com os bichos de sangue, porque sinceramente isso não vai mudar em nada, chegamos no centro do Hexatombe transformado, onde resta apenas 6 mascarados, o Pomba e em algum lugar escondido o Arpia. Nesse momento nós temos que ser novamente inteligentes. Voltando para o 2º dia, onde o Aguiar e o Henry investigaram o acampamento, eles descobriram que não havia corpo nem cabeça do Arpia, apenas o braço com sua arma. Então é completamente justificável que nós desconfiamos que ele ainda esteja vivo. Por isso o Labirinto coloca a máscara e ativa um ritual de revelação sanguínea, spotando a localização do Arpia. Como a grande maioria tá full life, incluindo o Aguiar e o Henry, porque descansaram nas camas luxuosas e receberam cuidados prolongados, esse combate é só questão de tempo para os mascarados vencerem. Todos botam as máscaras, enfrentam o pobre do Arpia e assim que o Arpia falecer, todos recebem nas costas o estigma do sacrifício do Henry. Ou seja, qualquer um pode bater as botas que concluímos o Hexatombe.
Bem, agora a escolha é sua, se você quer finalizar o Pomba, ou se você se comoveu pelo personagem e escolhe a Jai pra ir no lugar dele. Qualquer outra escolha além dessas é burrice, então eu deixo na mão de vocês. E finalmente conseguimos concluir a speedrun perfeita de Hexatomb com cerca de 23 minutos e uns quebrados. Claro que muito provavelmente eu esqueci de alguma informação, habilidade, regra ou cometi uma gafe em alguma escolha. Mas se isso aconteceu, eu peço para você comentar aí abaixo que eu vou estar respondendo. No mais, valeu por assistir o vídeo, se inscreve para o canal crescer e eu trazer mais speedruns de jogos, RPGs e etc. Valeu e fui!